Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, né? Todos os cantos desse planeta e de outros também, que nos auxilie, nos dê insight, nos facilite o entendimento, a compreensão, nos permita vislumbres e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Namastê, alegria, Saravá, Axé, tudo de bom. O celular deve estar em algum. Não recebeu. Espera um pouquinho, gente. Ah, que estranho. Não sei. Um pouquinho aí que o meu celular sumiu. Chama ele. Liga para ele. Ah, não. Ah, não. Voltei, gente. Meu celular estava lá fora, lá na bancada, lá, desde a tarde. Mas tá bom também, alegrias. Alegrias. Vamos ver as perguntas que temos aqui. Que tem pergunta? Tem, que eu lembro que mandaram, está aqui. Então vamos lá. Aí, boa noite para a Rê, boa noite para quem chegou, Sabrina. Alegrias aí. A pessoa Boa pergunta. noite, Padre. Boa noite. Benção, Mãe Gina. Benção. Boa noite a todos. Axé. Pessoa pergunta, visto que na prática, ao procurar uma aproximação na tentativa de identificar o pensamento eu, né, entre aspas, de modo mais consistente, ainda que seja um pensamento muito sutil, o que se percebe é que assim que se inicia elucubrações em torno dele, ele desaparece como se dissolvesse no nada. Como fazer efetivamente para encontrar o caminho que leva à aproximação do suposto pensamento eu com mais consistência, visto que isso facilita o próximo passo? A pessoa que mandou a pergunta deve estar praticando, né? Deve praticar a prática da meditação e uma de encontrar o eu, né? É quando você então, o que que é esse pensamento eu? Esse pensamento, esse que o Ramana fala e outros maestros falam, é o eu, é quando há a manifestação, né, do eu superior, manifestação no mundo tridimensional, no mundo das formas, que aparece o primeiro eu, né? Esse primeiro eu, que é a alma, já nasce junto com a mente, né? Naquele instante ali, os dois se acham junto mesmo. Agora, se você, né, e está ali em estado de meditação, conseguiu silenciar a mente e vai buscando o eu, vai buscando esse eu, né? É, é justamente isso que você vai encontrar, né? É o que o Ramana fala, né? Se você começa a buscar, por isso que ele fala, busque, né? Busque quem é você, o que é você, né? É que você vai ver que no fundo, isso, isso não existe de uma forma,
como é que fala? Que você possa estar percebendo ele, esse próprio eu, né? A tendência é que quando você busca essa fonte do eu, ele vai desaparecer. A tendência não, ele vai desaparecer, né? E a hora que ele desaparece, o que que sobra, né? Sobra a consciência que está percebendo ali, né? E é nesse instante que a busca desse eu, né, vai acontecendo e você percebe que some, aí é que entra o silêncio ou o vazio, e aí é que passa a existir aquilo que a gente vai chamar do contato com o eu superior, né? Ou é o estado verdadeiramente meditativo, né? E a única forma que eu conheço é justamente essa mesmo, é você ir buscando, né? Você, lógico, primeiro você para ali, né? Tá em estado tranquilo, vai diminuindo o fluxo de pensamento, né? Buscando o silêncio, e aí a hora que você está já num silêncio razoável, né? Ou seja, essa mente concreta já silenciou, né? Mas a consciência permanece. E aí você faz essa busca, né? Desse eu, o que sou eu, e vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai buscando. Aí chega uma hora que esse próprio eu some, né? Não sei se, não sei se vocês conseguiram entender, mas vamos responder as outras, depois acho que na sequência das outras a gente vai conseguir explicar mais, que é a mesma pessoa que está perguntando, né? Na consagração da medicina sagrada, caso alcance a realização da libertação, o que pode esperar do estado psíquico ao retornar ao estado anterior à consagração? Então, Bença, pai. ela abençoe, Ivane, alegria. Então, deixa eu repetir a pergunta aqui para todos entenderem que a pessoa está perguntando. Eu acho que é muito importante essas perguntas aqui, é bem essas perguntas são profundas, né? Na consagração da medicina, ou seja, a ayahuasca, caso alcance a realização da libertação, o que pode se esperar do estado psíquico ao retornar ao estado anterior à consagração? É a mesma coisa que se pode esperar quando você está meditando e é bem sucedido, né? Quando a meditação, aquilo que a gente chama da busca da meditação, você é bem sucedido, né? Você transcende, entra em união, em comunhão com o eu superior ou com o seu estado mais divino. Então, né? Aí tem aquela beleza, aquele estado bonito, vai depender de cada um como isso vai acontecer ou como vai ser percebido, né? Agora, o que acontece depois vai depender de todas as suas vassanas, né? Todas as suas predisposições de vidas passadas, de como os seus corpos estão, para que esse estado permaneça, né? Se você for e voltar, né? E não voltar, se manter nesse estado, aí você está iluminado, né? E se manter indefinidamente, né? Permanentemente. Às vezes pode acontecer de você atingir esses estados, ficar 3 dias, 4 dias, às vezes um mês, né? Depende. Mas depois retorna todo, né? Essa mente concreta volta em atividade e você volta para esse nível, né? Ah, tá, mas aí alguém pode falar, mas então isso não serve para nada. Lógico que serve, né? A partir do momento que você atingiu esses estados superiores, né? Conscientemente você sabe que foi, que voltou, sabe que é possível essa união com o estado mais íntimo, com o estado mais profundo de si mesmo, ou com o eu superior, né? Eu sempre falo vários sinônimos, várias formas, que é para sempre poder gravar melhor, né? E aí, isso tudo vale ouro, né? Porque quanto mais vezes você alcança esse estado, mais fácil, né, de atingir esses estados novamente. Quanto mais vezes você atinge esse estado, mais possibilidades desse estado ser mais duradouros passa a existir, né? É isso. Então, tanto faz se você alcança ele na medicina ou através da meditação, né? Isso, para a experiência em si, não tem diferença, né?
Terceira pergunta: a experiência de morte na consagração da medicina, ou seja, a ayahuasca, tem o mesmo significado que a experiência da realização da vacuidade, entre aspas, do ego, ou seja, a morte do ego mencionada nas escrituras sagradas? É, agora aqui é uma pergunta que tem que tomar cuidado para responder, porque o que pode ser entendido essa experiência de morte, né? Cada um vai ter essa experiência de uma forma, né? Mas de uma certa forma, sim, né? Se você, se você sentiu que realmente morreu, né? Mas aí o que que morreu, né? O que que você entendeu como morreu? Morreu o corpo, morreu o ego, deixou de existir, né? Se você sente uma morte, mas como se todo o complexo egóico, ou seja, os corpos todo, mente, né? Corpo mental, corpo físico, etérico e corpo emocional deixou de existir, aí sim você entrou numa vacuidade, entrou num vazio. Sim, aí teria o mesmo significado que estão nas escrituras orientais, né? Porque o ego, né? O ego, ele não morre, né? Enquanto você tem corpo, ele não morre. O corpo é parte da estrutura do ego, né? Lembra disso, né? Então, e a busca também não é matar o ego, né? É que o ego se torne um, um instrumento útil, né? Para que o próprio espírito possa estar manifestado aqui nessa terceira dimensão. É isso que é iluminação, né? Não é matar o ego. Se matar o ego, você deixou de. Né? Você não tem como estar existindo aqui na terceira dimensão, né? Ou nessas realidades onde existe espaço-tempo, né? Ou onde existe corpo. É assim que eu vejo, né? É assim que eu entendo, né? Então, só voltando aqui um pouquinho à primeira pergunta, aquela coisa do eu, né? Quando você busca essa busca do eu em si mesmo, lembra que eu falei no encontro passado, quando vocês tomarem medicina, busca encontrar o eu, né? O que sou eu, né? Que daí fica fácil de entender, que se você está numa força grande e você consegue e é bem sucedido, né? Você Então, mas eu não quero dar spoiler, né? Eu não quero dar spoiler. Busca, cada um vai ter uma experiência, cada um vai entender de um jeito, né? Senão eu vou contaminar a experiência de vocês. Isso não é bom. Mas, mas vamos falar de meditação ou de estado que você estava na prática da meditação e está buscando esse eu, né? Mas esse eu que você está buscando é aquele sentimento eu, né? É isso que você está buscando, não é o eu superior, você está buscando entender, né? Que e isso está dentro, e isso faz parte da própria estrutura, né? Que é os hindus chamam de arrancara, que é o princípio do eu, aquele sentimento de eu, né? Mas essa consciência está através da própria mente, né? Dentro dessa percepção de buscar. E aí não tem como você também ver o próprio eu, se é você dentro da estrutura querendo vê-la, né? Por isso que o Ramana fala, busca o que que é essa mente, né? Aí você vai ver que ela não existe, né? Assim, não, ela não tem uma existência própria, né? Ali como algo separado desse sentimento de eu ou de existência, né? Eu sei que às vezes é complexo de entender isso, mas é isso, né? Tudo isso que existe só existe porque existe uma força superior existindo, dando sustentação a tudo isso, né? É o que ele chama de eu maior, né? Outro chama de eu superior, outro chama de Deus, grande espírito, consciência cósmica, consciência una. Mas Sim, te ouço. não, só umas dúvidas. Sim. Quando nós consagramos a medicina, a gente tem muita consciência em relação para o ego não interferir nos nossos pensamentos, ou até às vezes assim no que a gente quer ouvir, no que a gente quer saber, né? Durante essa prática, a gente corre o risco de estar sendo sabotado pelo nosso ego também, de imaginar assim, eu cheguei no meu eu, e na verdade é só o ego ali querendo é, dizer que somos iluminados. Porque tem esse negócio, porque eu sou ser de luz, eu sou iluminado, né? Isso para algumas pessoas, não sei, né? Eu acho que tem muitas pessoas que
que talvez queiram muito isso, né? Mais por um status do que realmente por uma busca interior. Então, Tem a possibilidade do ego? não é sim, toda a estrutura egóica você se autoiludir, tem, isso existe sim. Se o buscador não é verdadeiro, e o buscador não, o buscador ou buscadora não está realmente preparado ou preparada, né? É que o pessoal fala de alguns mestres, né? Fala de pré-condições para que o, o buscador seja bem-sucedido, né? E as pré-condições, se elas, se essas pré-condições minimamente não são atendidas, né? Aí fica, ou vai gerar frustração porque não vai chegar em lugar nenhum, ou pode se criar uma autoilusão, né? De ter encontrado o próprio eu e não o eu divino, né? E não ser só propriamente que, opa, aqui alcançamos, fica tranquilo agora relaxa, cessa, né? E é por isso que mas se a pessoa é verdadeira, é um buscador verdadeiro, né? Se ela realmente encontrou. Porque uma coisa é você, tá bom, você vai, né? Você vai, sente, vê, seja através de medicina, seja através de estado meditativo, e você voltou para esse plano. Então, tudo bem, é, se aquilo foi criado, tudo bem, está até servindo de estímulo, vamos dizer assim, não estou dizendo que é bom, mas vai servir de estímulo para você buscar mais. Mas agora, se você alcança esse estado e depois fala, não, eu realmente agora estou iluminado, aí é um risco grande, né? A pessoa se falar que. Geralmente, quem está iluminado não fala, né? Então já começa por aí, né? Nunca você vai falar um iluminado, falar, eu sou iluminado, eu estou. Não existe, né? Não existe. Por que que ele vai falar isso? Não tem lógica. Agora, mas se a pessoa é sincera com ela mesma, ela vai ver. Como é que é a relação dela com as outras pessoas, com o mundo, como é que está. O Ramana, ele fala uma coisa que é importante, que já uma vez perguntaram para ele, como é que a gente pode ter certeza que aquele guru é iluminado, né? E não é pelos poderes que ele apresenta de fazer mudar o tempo, de aparecer joia ou curar as pessoas. Não, isso aí são poderes que existe. Algumas pessoas têm, mas isso não é sinônimo de grau de iluminação. E, e o que o Ramana fala, é pelo grau de paz que ele consegue transmitir. A hora que você está na presença dele, o quanto de paz você tem. Paz no sentido que a sua mente se aquieta na presença desses seres, entendeu? Essa mente que fica vum, vum, vum. Se um mestre realmente é iluminado, na presença, ou mestra, né? Pode mulheres também. Se você tiver na presença deles, a sua mente se acalma. É simples assim. É a capacidade dele acalmar, de trazer paz. E isso é chamado paz, né? E é óbvio que isso é paz. Se você não tem essa mente girando pensamento, você está em paz. Se você não tem pensamento que conta vai vencer, que filho tá indo mal na escola, que não sei o quê, que não sei o quê, você está em paz, você tá zen, né? Aquele ditado, eu tô zen. O que que tá zen? Tá sem essa mente gritando aqui, faz, rodando pensamentos. É isso. Agora eu me lembrei até de uma historinha aqui. Que isso aqui não tem pressa, então dá para contar essa história aqui, acho que vale a pena. É, e aí eu acho que o próprio Ramana conta essa história, né? Que tinha, tinha lá um cidadão, né? Não é cidadão, eles têm um nome lá, daqueles poetas que faz aquelas canções. Tem um tipo de canção na Índia que você só faz para aquele guru que é o guru do guru, entendeu? E ele tinha feito para o mestre dele uma canção, né, em Tamil, que é uma língua, tá, 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 tá. E aí todos os outros brahmanes, né, foram lá e foi falar com ele, irmão, você não pode fazer isso, seu mestre não é assim, tá, tá, tá. Qual que é o poder do seu mestre? Né? Qual que é o poder do seu mestre? Ele falou assim, eu vou levar vocês até eles, vocês vão saber o poder dele, né? Aí foram mais de 100 pessoas perante o mestre dele, porque os outros mestres que tinham isso aí conseguia segurar 100 elefantes de uma vez, conseguia segurar
30 tigres de uma vez, aquela coisa toda, né? Tinha poderes, óbvio que isso não quer dizer que eles não eram iluminados, né? Mas tinha, além de ser iluminado, tem alguns que têm poderes a nível físico, né? Ou a nível dentro desse espaço-tempo aqui. Aí eles foram lá, era mais ou menos mais de 100 pessoas, e todos eles ficaram em paz durante 3 dias. Enquanto estava lá, eles falaram, realmente, seu mestre tem um... Imagine você manter 100 pessoas em perfeita paz durante 3, 4 dias, né? 3 pessoas durante 2 dias já é difícil. Sim. Então, esse é uma das formas de perceber, né? Se alguém realmente é Então, iluminado ou não. ô pai, então o ser iluminado não fica com raiva, não fica nervoso, é isso? Não, não. Raiva não. Raiva, nervoso não fica. Ele pode ter reações dentro da personalidade dele, mas ele sabe exatamente o efeito que ele está buscando. Entendeu? Ele pode ter uma atitude mais severa, a Yogananda fazia isso e ele falava. Alguém perguntava, não, mas o senhor, ele falou assim, quando, quando o discípulo esquece que é discípulo, o grande espírito me lembra que eu sou o guru. Ou seja, eu tenho que tomar uma atitude, entendeu? Então ele falava com ênfase, com autoridade, mas plenamente consciente do que estava falando e o objetivo do que está falando. Mas raiva não. Um guru que fica com raiva não é. Quer dizer, ele pode ter ser um guru, mas não iluminado. Né? Hum. Raiva não pode ter, não. Agora, ter firmeza ou falar mais duro, isso sim, o Trigueirinho, os outros, às vezes eles falavam mais duro, né? Mas isso não é raiva, né? Mas então vamos dar sequência aqui. Estamos na nona pergunta, página 23 do livrinho Alta Investigação do Bhagavan, Ramana Maharishi, né? Aqui o Gabirã pergunta, né? Que é ele que está fazendo as perguntas. Como pode ser dito que o coração não é diferente de Brahman? Como pode ser dito que o coração não é diferente de Brahman? Brahman aqui com N no fim, né? É o Brahman, é o Brahman Nirguna, né? Sem qualidade nenhuma. É o Deus transcendente, aquele que transcende tudo, ou a consciência una, é o que transcende o próprio universo manifestado, né? É a parte dele que é transcendente a esse universo manifestado. Aí o Maharishi responde: embora o eu desfrute de suas experiências nos estados de vigília, sonho e sono profundo, que residem respectivamente nos olhos, na garganta e no coração, né? Então ele está dizendo aqui que os órgãos que vai corresponder de mais influência a esses estados, né? O olho para a vigília, a garganta para o sonho e o coração para o sono profundo. Na realidade, ele nunca deixa seu lugar principal, que é o coração, né? No lótus do coração, que é da natureza de tudo, em outras palavras, no éter mente, ou seja, na mente bem sutil, brilha a luz do que é na forma do eu. Tudo aqui, todos esses eu é maiúsculo, né? É o que a gente vai chamar de eu superior, e aqui esse eu dele é o Atman, né? Que é mesmo que Brahman, mesmo que Deus, né? O mesmo é aquela fonte que está lá maior, né? Ele não usa o termo eu superior, né? Como ela brilha em todos, esse eu é chamado de a testemunha, Sakshi, e de transcendente, aquele que transcende, né? Túria, ou literalmente o quarto, né? Que seja o quarto estado que é Túria, né? Vamos ver o que a gente consegue explicar um pouquinho mais aqui dentro desse negócio. Ou vamos ler o parágrafo, vamos ler a explicação toda, depois a gente vai indo por partezinha aqui para entender o que ele está querendo, para facilitar o entendimento. O Brahman supremo, livre do eu, livre de eu, que brilha em todos os corpos no interior da luz na forma de eu, é o éter eu, ou seja, o éter conhecimento. O éter é aquele sutil, né? Apenas ele é a realidade absoluta. Ele é o supratranscendente
ou seja, o Turiatita, né? Portanto, disse que o que é chamado de coração nada mais é do que Brahman. Além disso, uma vez que Brahman brilha em todos os corações de todas as almas como eu, o nome coração é dado a Brahman. O significado da palavra Hridayan, quando desmembrado como Hiriti e Ayan, é de fato Brahman. A prova suficiente do fato de que Brahman, que brilha como eu, reside no coração de todos e que todas as pessoas indicam a si mesmo, apontando para o peito quando diz eu, perguntando, eu, né? Normalmente ninguém fala eu botando a mão na cabeça, todo mundo fala eu, né? Leva automaticamente a mão no peito, é isso que ele quer dizer. Aqui tem um rodapé aqui que ele fala, né? O nome do coração é dado a Brahman. Aí tem aqui da onde vem isso, né? Nos corações de todas as almas individuais, aquilo que brilha é Brahman, e por isso é chamado de coração. Está no Brahma Gita, né? Brahma Gita é um livro, né? É um livro de sutras, de conhecimento, de sabedoria, do mesmo jeito que tem o Bhagavad Gita, tem o Brahma Gita, né? Então, agora vamos tentar entender aqui desde o início o que ele está querendo dizer. Por que que o Gabiran está aqui nessa dúvida, né? Por que que ele vai fazer essa pergunta? Como pode ser dito que o coração não é diferente de Brahman? Ele está perguntando por que que não é diferente. Bom, o coração está aqui e Brahman, né? Vamos lembrar que Brahman é Deus, né? Então a gente está usando essa palavra Brahman, é Deus. Então, por que que o coração, por que que é dito que o coração não é diferente de Deus, né? Por que que ele está dizendo que Deus e o coração é a mesma coisa, né? E é isso que ele está tentando, e é isso que ele explica, tentando explicar não, né? Ele está tentando ver se ele entendeu. Se ele entendeu, ele explicou, né? Ele está dizendo que ele não é diferente, por quê? Porque Brahman, né, o grande espírito, Deus, está em tudo, né? E quando ele se manifesta através do eu superior, através dessa alma, essa partícula, né, esse raio luminoso, essa partícula dele habita o coração. Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Então, ele habita o coração de cada ser, de todos os seres, está lá no coração, lá como latente e existindo lá dentro. Óbvio que esse negócio de lá dentro é para a mente nossa que está aqui olhando através de um corpo, né? Mas na realidade não tem nem dentro nem fora, né? Mas como está num corpo físico, está existindo, está tendo uma existência corpórea, aí fica o entendimento de que está aqui no peito, né? E não é nem no coração, né? Segundo os maestros, é dois dedos do centro do peito mais à direita, né? Estaria à direita esse ponto de localização. Lembrar que também não é o chakra cardíaco, né? O chakra pulmonar cardíaco, né? Esse é o centro que está no coração e é o centro onde habita o eu e é o centro aonde, segundo essa tradição, aonde habita a consciência, né? Então a nossa consciência está aqui, né? É o ponto que se está, né? Mas como a gente está acostumado a usar a mente, o instrumento da mente através do corpo para estar nesse corpo, aí, interagindo nesse plano, é o cérebro físico, né? É uma massa orgânica, né? Então a gente pensa que, a gente quando se olha a coisa, a gente pensa que está aqui na cabeça, no cérebro, né? Por quê? Porque tem toda uma identificação com os nossos corpos desde criança e de muitas encarnações, né? Mas nunca esquecer, como ele mesmo fala, né? Ele é supra-transcendente, ele é o que transcende tudo, né? Existe além, além do além do além, né? Não tem nome, não tem forma, é a parte que nós encarnados, né? Segundo alguns maestros, a gente pode ter uma hora, né? Se tiver sorte, algum vislumbrinho do vislumbrinho. Agora, o Deus
Agora, essa parte desse mesmo Deus, desse mesmo Brahman, que é manifestado através do universo, que é essa consciência cósmica existindo, no qual nós estamos inseridos e no qual essa faixa dimensional que a gente chama de mundo, de universo, que a gente consegue ver que é um pedacinho só, né? Então, esse daí a gente consegue fazer essa união e estar presente. Não sei se eu estou conseguindo transmitir isso de uma forma clara para vocês. E eu sei que não é, é um desafio, né? Isso é um desafio grande, muito grande. Mas, né? Mas a gente consegue, né? E é isso. Então, está explicado aí por que que pode ser dito que o coração não é diferente de Brahman, né? Por isso que alguns textos, isso eu já falei nos estudos lá atrás, né? Que alguns lugares chamam aqueles textos mais, como é que fala? Desse pessoal que é mais esotérico, é principalmente os teosofistas que gosta de falar tudo e não falar nada, né? Que é uma técnica também, fala toda a verdade de uma forma tão, tão enigmática, mas está tudo ali a verdade, só para quem é iniciado que vai saber fazer a leitura daquilo, né? E muitos desses lugares usam o termo coração. Aí você fala, a pessoa está lá um texto simples, né? No coração está o segredo de tudo, entendeu? É uma verdade absoluta, mas se você não sabe o que que é o coração, simples assim, né? Agora, se você sabe que o coração é Deus, tá lá, e Deus tá o segredo de tudo, né? Tá a chave para tudo. Por isso que no coração tá a chave para tudo. O coração é o próprio eu, a própria manifestação divina que tá em ti. Não o coração físico, né? Não o chakra, né? Etérico que está ali funcionando. Deixa eu pegar um chazinho lá que minha garganta já secou. Mas vocês são pessoas capacitadas. Se vocês chegaram até aqui, né, já foi quase dois, vai fazer 2 anos. E o livrinho é curto, depois a gente volta pro Pimi ou volta pro Trigueiro. Fica mais tranquilo. Não desistem, não, gente. Não desistem, não. Então vamos para a 10ª pergunta do Gabiran, né? Gabiran Seixaya. Aí ele faz outra pergunta aqui, todas perguntas boas, né? Se todo o universo é da forma da mente, isso não significaria que o universo é uma ilusão? Se for assim, por que a criação do universo é mencionada no Veda? Pergunta de quem pensa, né, gente? Né? Agora precisa ver Então, mas agora precisa entender a pergunta primeiro, né? Porque se não entender a pergunta, não vai entender a resposta, porque a pergunta dele é boa. O que ele está perguntando? Se todo o universo é da forma da mente, então, ou seja, todo o universo existe a partir da mente que vê o universo, é isso que ele quer dizer, isso não significaria que o universo é uma ilusão? Ou seja, se o universo não existe por si mesmo, ele existe só através da percepção da mente, então o universo é uma ilusão. Faz sentido o que ele está falando. Mas se for assim, se isso for verdade, por que a criação do universo, então, é mencionada nos Vedas, né? Lembra que os Vedas é aquele conjunto de obras, né, sagradas do hinduísmo que explica tudo e todos. Já tem umas partes que é bem resumida, que é o Vedanta, que é os Upanishad, né, que são o Supra-Suma, mas tem todas as obras que é uma vida só para ler, né? Mais 2 para entender, mais 4 para tirar o entendimento e aí vai, né? Mas a pergunta é boa, né? Então, se isso é uma ilusão, então por que que as escrituras sagradas, vamos mudar o nome, né? Fala da criação do universo? Boa pergunta, né? Vamos ver como é que ele responde isso para a gente aqui. Aí o Bhagavan responde:
Não há a menor sombra de dúvida de que o universo é apenas uma ilusão. Isso, do ponto de vista do Vedanta Advaita, isso é fato mesmo, né? É uma ilusão, existe dentro da mente, né? O principal propósito do Veda é fazer conhecer o verdadeiro Brahman, depois de demonstrar que o universo é falso. Então, esse é o propósito do Veda, né? É, é por essa razão que os Vedas, né? Agora ele coloca no plural, admitem, aí já é o conjunto das obras, né? Admite a criação do mundo e não por qualquer outra razão. Então, porque o objetivo é fazer conhecer Brahman, né? O verdadeiro Brahman. Então, por isso que eles falam da criação do mundo. Além disso, para as pessoas menos qualificadas, a criação é ensinada, ou seja, a evolução, né, em fases de Prakriti. Prakriti é natureza, né? Aqui ele coloca natureza primordial, que é o mais correto, né? Mahat Tattva, o grande intelecto, Tama, Tamatras, as essências sutis, e os bhutas, que são os elementos grosseiros, né? Que seja o corpo, o mundo, etc., tudo que está mais grosseiro, a partir de Brahman, né? Para os mais qualificados, aqui já muda, né? Ele fala para os menos qualificados, aqueles que estão menos preparados para entender a verdade, né? Para os mais qualificados, entretanto, é ensinado que a criação é simultânea, ou seja, que o mundo surgiu como um sonho devido aos nossos próprios pensamentos induzido pela falha de não conhecermos o próprio eu, né? Ou por não conhecermos como eu. Assim, com base no fato de que a criação do mundo é descrita de maneiras diferentes, fica claro que o propósito dos Vedas é apenas de ensinar a natureza de Brahman, de Deus, né? Deus transcendente, após demonstrar de uma maneira ou de outra a natureza ilusória do universo. Que o mundo é ilusão é algo que todos podemos conhecer diretamente no estado de realização, que é o da experiência de nossa natureza de bem-aventurança. Simples assim para ele, né? Tá vendo? Então vamos pegar esse finalzinho, depois nós vamos voltar aqui, vamos dar uma esmiuçada aqui, né? Então, que o mundo é uma ilusão é algo que todos podem conhecer diretamente, no estado de realização, ou seja, de iluminação daquilo que você já transcendeu, que é o da experiência de nossa natureza de bem-aventurança, né? Quando está lá bem-aventurança permanente, que é paz permanente, alegria permanente, aí você está iluminado. Desse ponto de vista que você já atingiu o absoluto, o mundo é uma ilusão. E é correto. Desse ponto de vista do absoluto, né? Agora, do ponto de vista do relativo para quem está aqui no corpo físico, o mundo existe. Então, esse é um grande paradoxo, né? E a gente tem que aprender, né, que essas realidades, né, para entendimento vai depender do nível que você está. Porque senão você começa, ou você fica doido ou desiste, né? Do ponto de vista do absoluto, o mundo não existe. Do ponto de vista de vigília, aquilo que eu sonhei, aquele mundo de sonho que eu estava essa noite que passou, aquilo não existe. Dá para entender isso ou não? Mas quando você está no sonho lá, você tá lá, você encontrou um monte de gente que quer te bater, então te batendo e você está recebendo as porradas, aquilo ali tá. Você está sentindo ali, naquele corpo de sonho, naquele mundo de sonho, você está sentindo as pauladas que você está levando ali. Não, mas acho que todo mundo já sonhou que levou um tiro, ou que já levou uma paulada, ou que caiu num buraco, que quebrou o dedo, sei lá o quê. Tem tantas possibilidades dentro do sonho que acontece aí. E lembrar desse sonho. Então. É uma comparação grosseira, mas é para entender, né? Então, do ponto de vista de vigília, aquilo que você sonhou à noite não existe. É uma ilusão. Mas quando você está sonhando e está no mundo dos sonhos, se você estiver ali, depende do que estiver acontecendo. Às vezes é prazeroso também, né? Depende para onde se vai aí no sonho e em que nível que está, né? Também é agradável, mas só que quando você volta para cá, você entrou, né?
a mente de vigília passou a funcionar, você está existindo aqui nessa vigília aqui, aquilo é uma ilusão, né? Aquilo não tem existência. É por isso que ele fala aqui, a partir que o mundo é uma ilusão quando você atinge o patamar de iluminação ou transcendente ou túria, como falou no capítulo passado, ali, né? Aí você olha para isso aqui e fala, isso aqui realmente é é ilusão, aquilo ali é ilusão, aquilo lá não existe, mas não existe, entendeu? É um paradoxo, né? Existe para quem está naquele nível, mas para quem não está naquele nível, não existe. Para quem está no sonho, para quem está no sonho, está existindo aquilo que está no sonho. Espero ter sido feliz nesse exemplo aí, né? Que o Ramana me ajude a inspirar aqui, a passar esse conhecimento aí para vocês. Porque sem a ajuda dele não tá fácil, não. Isso aqui é um desafio que é maior do que eu achei, viu? Isso aqui é um desafio maior. Uma coisa é você ler e entender, outra coisa é você explicar o que está no texto, né? Para assim, para as pessoas que não estão acostumadas a ler, né? A ler esse tipo de literatura, a ler ou não está acostumada com a Advaita, né? Com a Advaita Vedanta. Então é um desafio. É um desafio gostoso. Então vamos lá, vamos pegar pegar um início aqui para a gente dar uma esmiuçada aqui, né? Então, o que que ele está falando, né? Vamos voltar para a pergunta para tentar entender. Então, se todo o universo é da forma da mente, isso não significaria que o universo é uma ilusão? Sim. Se o universo é da forma da mente, você está percebendo através da sua mente. A partir do momento que a sua mente deixa de perceber esse universo, seja por que você transcendeu esses estados, ele deixa de existir, né? Então, isso é uma ilusão, tá certo? Tá verdadeiro. Mas aí ele pergunta, né? Mas então, se isso é assim, então por que as escrituras sagradas fala que teve criação, né? E aí ele vai explicar, né? Que isso de explicar a criação gradual é porque as pessoas estão num nível básico, a maioria das pessoas, né? Estão num nível básico de conhecimento que você tem que explicar, tem que falar, né? Mas o objetivo da escritura é mostrar que Brahman supremo existe, que ele é transcendente, e você fazer essa união com ele. Esse é o objetivo primordial da, das escrituras sagradas. E aí ele vai, né? E ali, como a pessoa tem, da pessoa não chegou numa profundidade ali, daí então fala, foi criado o mundo vai assim, vai evoluindo, bababi, bababó, tatati, tatatá. Agora, para quem já é qualificado, não. Para quem é qualificado, aí basta você simplesmente dizer que a criação é simultânea ou instantânea, né? Simplesmente passou a existir. Mas isso daí fica a critério de vocês estar entendendo, né? Estar aí buscando ou acreditar naquilo que achar melhor dentro do que é possível para cada um, né? Então, a criação simultânea, a criação sempre existiu, aquilo que a gente chama de criação, né? Aí tem várias escolas também que falam que não é nem criação, né? É, oh, meu Deus do céu. É manifestação, né? A própria, a própria fonte criadora, ela se desdobra, né? Não tem criação nenhuma, né? Ela se manifesta, simplesmente já se manifesta e é o todo, né? É só para vocês terem uma ideia de como as coisas têm uma profundidade muito grande, né? Mas isso para quem se tiver interessado nessas coisas da criação do mundo, é isso, né? Essas duas possibilidades. E tem mais possibilidades, se você for ver, tem outras escolas, né? Tem outras escolas na Índia, tem o Shaivismo, né? Tem as escolas de Brahman, tem as escolas de Vishnu, né? E aí vai.
tem todo ensinamento de Krishna, né, no Bhagavad Gita, né? Mas é bom que isso daí nos permite que a nossa mente, né, se encaminhe também para um pouco mais para aquilo que é mais transcendente, né? Sai um pouco sai um pouco daqueles canais de filmes, né? De filme não é só filme, né? Tem séries também, né? Ó, só falou de série, agora todo mundo já, opa, isso aí eu conheço. Isso aí eu tô aqui. Ai, ai. Vamos ver se dá para encher. Esse parágrafo é muito longo, gente, e faltam 13 minutos. Não, mas tudo bem. Vamos aqui, vamos ler a pergunta e vamos indo. A gente continua na próxima, não tem problema. A gente continua esse mesmo parágrafo na próxima vez. Alguém, alguém tem pergunta, dúvidas? Todo mundo já sabe agora quem é Brahman, todo mundo já sabe como é que foi a criação, né? Maravilha, hein? Alegrias. Ninguém tem perguntas, comentários, nada? Mas eu queria Vamos lá. falar, é a Flávia. É, quando o senhor estava falando sobre. Alguém fez uma pergunta, né, sobre. Acho que foi a Rê que falou alguma coisa sobre o ego e tal. Esses dias eu fiquei bem reflexiva, porque eu fiquei muito brava com uma coisa. Eu pensei, logo pensei nas aulas, né? Eu falei, nossa, acho que eu dei 100 passos para trás de tudo que a gente aprende na prática. É bem desafiador, né? Mas eu acho que as reflexões de quando a gente fica chateado ou fica irritado com determinadas situações também são importantes para saber qual nível que a gente está e o que a gente tem que fazer para realmente ou dar passos para trás ou continuar, né? Não, mas e o mais importante de tudo isso que você falou, é o mais importante, é que você percebeu, entendeu? Sim. Isso é o mais Na importante. verdade, É isso que é o de capital de capital importância, é a gente perceber. Se percebeu na hora, melhor ainda, mas se percebeu depois, melhor ainda, né? É, porque é, esse desenvolvimento que a gente vai chamar de caminho longo, né, que o PIB chama de caminho longo, é isso, né? Você, se você já fosse iluminado, você não, né? Beleza, já zerou, né? Mas não, e a gente vai se observando, né? Esse que é isso que é ser o observador, né? Ou testemunha, como o pessoal chama, e você tá se olhando e está se percebendo. Então não tem 100 passos atrás. Às vezes acontece, ué. Às vezes acontece que você se envolveu ali emocionalmente, tem um núcleo ali que não tá bem trabalhado ainda, né? E, sim, e, e aí olhar, né? Mas daí também tem que ter uma reflexão sobre aquilo, o que que será que me pegou ali. Tem que ser sincero com você mesma, né? Ser sincera com você mesmo e olhar, pô, o que que foi que me pegou de verdade ali, né? Por que que aquilo me incomodou de verdade, né? É isso que é a pergunta, né? Não é ela ficar na superfície, né? Não, porque ela me irritou, porque ela é feia, porque ele é feio. Ah, isso aí é básico, né? Mas isso não é a verdade, né? O que estava lá dentro de mim, do meu ser, né? Que aquilo pegou, né? O que é? Eu tinha uma expectativa, né? Geralmente a é, gente eu até assisti, eu até repeti. Foi a primeira aula do livro que eu não tinha conseguido acompanhar por causa do outro curso. Eu escutei no outro dia e depois eu escutei de novo, porque eu fiquei bem reflexiva sobre isso mesmo, sobre os inícios, assim, né, de pensar em, como se diz, não. Ah, eu acho que de fato de como eu estou hoje, o que que eu estou aprendendo, a forma que estamos amadurecendo espiritualmente.
E não só espiritualmente, porque a gente tem que evoluir em outras situações também, né? Em outras caixinhas, em outros departamentos também, né? Mas eu fiquei reflexiva nisso mesmo, e é isso que eu queria compartilhar. Gratidão. Então, beleza, Fraga. Eu só queria falar uma coisa em cima do que você falou, que às vezes é importante. Você falou evoluir espiritualmente e outras. ah, a evolução só é do espírito, né? Toda, não tem facções de assim, de aprimoramento. É só o espírito mesmo, né? Tudo é esse ego que está, né? Mas esse ego voltado para o próprio espírito. Então, a evolução verdadeira só existe no espírito, né? O resto é lapidação do ego. O ego não evolui, né? Ele se aprimora, né? Se torna mais dócil, se torna mais focado em relação à própria busca, à própria possibilidade do eu divino em si mesmo, né? Mas ele mesmo por si só, ele não vai se render nunca, né? Entendeu? Todo esse trabalho, enquanto você está no eu, né? Você está ali caminhando, mas é toda essa estrutura egóica em jogo se movimentando em busca desse eu maior, né? Mas ele sabe, né? Toda essa estrutura sabe que quando se chegar lá, ele perdeu todo o poder, né? Ele só é um instrumento desse eu maior, né? E não sei se dá para entender o que eu estou falando. Então, Sim, e é isso é que causa toda a pergunta da Regiane no início da conversa, né? É isso, né? Porque toda essa estrutura egóica dentro dela mesma, né? Óbvio que tem a parte sadia, porque tem sátiva, né? Lembra das três gunas, né? Sátiva, tamas e rajas. Sátiva é desses três, a gente tem, vamos dizer que dentro daquele núcleo, que, a hora que se inicia todo o movimento, que a gente vai chamar de sátiva, que é o que seria a mente pura, conhecimento puro, essa é a parte saudável. Então, esses 30% aí possibilita, né, todo o trabalho de se olhar, de se perceber, de se ver, de tanani, nananã, 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 e vai indo, vai naquela entrega, né, mas no fundo, todos esses jogos desses corpos, no fundo, não vai se entregar 100% de verdade nunca. E é por isso que acontecem as armadilhas, e é por isso que acontece esses, a pessoa se auto-enganar, né? Ela entra no auto-engano e achar que está iluminada, né? Ou que já está adiantada, essas coisas todas, né? É, dentro desse caminho, é a entrega verdadeira e fazendo, né? Quando você achar que tá adiantado, você faça a pergunta: quem é que acha que está adiantado, né? O próprio Espírito não tem adiantado, ele já é o que é, né? Sempre foi o que é, não tem adiantado, né? Eu sei que isso fala, puta, isso aí me desanima, então, não, é caminhar, né? É caminhar, tá se vendo e é sinceridade, né? Bom, e dentro dessa busca, e dentro dessa entrega, e dentro desse caminho, né? Uma hora, um dia, uma hora, não sei o quê, né? A graça surge, né? E a graça está sempre presente. O que que é a graça? A graça é o grande espírito, a grande mãe que está sempre presente, né? Mas a realização, né? Isso é falado pelo Progruto, pelo Ramana, por Trigueirinho e qualquer outro mestre verdadeiro ou mestra verdadeira vai falar isso, né? Tá? Atingiu estados iluminados pelo próprio esforço, você atinge até um certo ponto, né? Mas aquilo que transcende, né? Como é que você vai atingir um estado pelo próprio esforço daquilo que transcende, né?
Não tem nem lógica, né? Você faz todo um esforço e acontece uma transcendência, mas aquilo é além de você, além do ego, né? Não sei se vocês conseguem entender isso, está além do ego. Então, isso é a graça se manifestando, né? E, e o estado de permanência, né? Daquela paz perene, né? Que é a paz permanente, também só vai existir pela própria graça, ou seja, por aquilo que transcende todos esses níveis egóicos nossos da nossa própria mente. Porque enquanto a consciência nossa está se manifestando através da mente, o instrumento é a mente, né? Enquanto não transcende a consciência que sou, não transcende, não sai disso, né? Por si só não vai sair disso. E a chance de haver autoenganação é muito, e por isso que você não pode ficar preso a essas coisas de nível que alcançou, né? Olha como eu estou melhorando, olha como eu tô, já atingi um grau de. Aí é tudo o eguinho, é tudo o próprio ego dando risada dele mesmo, com ele mesmo, se olhando no espelho. Olha como eu sou bonito, nossa, agora eu estou iluminado. Porque a iluminação transcende o ego, né? O ego está E o ego está a serviço do plano divino, da mente divina, né? Da ideia do mundo, né? Da mente do mundo e da ideia do mundo. Está dentro do propósito da ideia do mundo para esse plano para essa encarnação que está acontecendo nesse nível aqui agora. É simples, gente. O que? Grande truque. Grande truque. Esse truque não falha nunca, é a chave mestra. Não desista nunca. Só isso, só não desistir nunca, entendeu? Continua, 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 continua. E as coisas vão acontecendo, porque não acontece no nível que o ego percebe. Não é o ego, não é a mente que vai perceber o quanto que você está melhorando, ou quanto que você está evoluindo, né? Isso acontece no plano que transcende o ego e que transcende a mente. A mente não tem acesso a esses planos. E isso está acontecendo lá. Então, toda essa lapidação está acontecendo lá, mas óbvio que tudo isso que está acontecendo lá, de alguma forma, começa a refletir dentro da sua vida, dentro dos seus corpos, dentro dessa existência. Então, algumas transformações acontecem, passam a acontecer naturalmente, né? Espontaneamente você vai tendo mudanças. Não é que você, ah, eu quero mudar isso. Lógico, se você vê que tem alguns detalhes dentro de você, você faz esforço para mudar. Mas a verdadeira transformação acontece em outros níveis. E dentro desses outros níveis, ela vai se manifestando aqui ao seu redor. E aí você vai perceber isso quando as pessoas falam, você está diferente. Pô, você não faz mais. Pô, você tomava cachaça, agora você não toma mais. Puta, que chato, né? Nossa, você tá, você tá estranho, né? Você não tá mais ficando brava com isso daí, a pessoa te xingou e você nem tá nem aí, né? Exemplos clássicos, né? Nossa, você gostava de um joguinho de carteado, agora você não joga mais, joguinho de dado, né? Puta, dá até uma coceira na mão. Ai, deixa eu dar uma ajudadinha. Vai dar uma cobra ali, 2 olhos de cobra. É a única coisa que eu sei de dado é isso. Você que tem. É isso, gente. Não desistir nunca. Esse é o truque. Caminhar, caminhar. Você tem que andar 1 trilhão de quilômetros. Você continua caminhando. Uma hora você vai chegar. Se você não parar nunca, uma hora você vai chegar. É assim que funciona. E vai ter quedas? Vai ter quedas. Você vai ver, você vai, puta, achei que tinha melhorado nisso. Não, você vê que não melhorou tanto, né? Às vezes vem uma prova e você fala, puta, mas isso de novo, tá vindo de novo. Aí você dá risada e fala, pô, a prova tá vindo de novo, né? Ou é porque eu não aprendi, ou é porque para testar se realmente eu aprendi, entendeu? Às vezes ela vem de novo para, vamos ver se realmente aprendeu. Aí você dá risada para, só não, aí você não caiu mais, aí pronto, né? Zerou. Então, às vezes ela vem pela uma segunda vez, né? Mas você não aprendeu 100% ainda. Aí você olha, puta, de novo, caiu na mesma, né? Na mesma arapuquinha do espírito de novo. E o espírito testa fantasticamente. Ó, um exemplo
Puta, já passou da hora, eu não gosto de passar da hora, mas acho que esse exemplo eu tenho que contar que veio agora. É, daí eu encerro. É, tem um menino que roça para mim aqui, ele não está mais roçando, porque ele está trabalhando em outro lugar, e aí ele estava com um negócio da minha máquina, né, que é um negócio de que põe o nylon, aí ele veio me trazer aqui hoje. A gente já se conhece há vários anos, né? Aí conversando, bababi, bababá, bababi, bababá, 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 né? E aí ele parou de beber, parou de usar um monte de tranqueirinha que ele usava, tá limpinho, tá bom, vai, parabéns, tá. Ele falou, pô, tia, eu tava vindo para cá, ele falou, e eu encontrei o cara que me deu uma facada. Pô, imagina, entendeu? O cara, ele foi esfaqueado faz uns 3 anos atrás, no bar, mas é coisa de bar, coisa de bêbado. E você vê, o espírito, faz uns meses que ele não vem para cá, que ele está a 4 quilômetros daqui. O dia que ele vem para me entregar uma peça, o espírito faz com que ele encontre o cara que deu a facada dele. Pô, qual que é a possibilidade de você encontrar o cara que te deu uma facada num lugar que você não vai há mais de 3 meses, né, mano? No mesmo horário, no mesmo... A hora que ele fala, eu falo, nossa, como é que vocês. Como é que. O espírito consegue o que quer, né? O espírito que eu falo é a consciência cósmica, né? A consciência cósmica alinha tudo. E é todos, né? Independente se você está consciente ou não está consciente, entendeu? Se você é buscador ou se não é buscador. É indiferente, né? A roda vai girando de tal jeito que tudo vai acontecendo e vai pegando. Alegrias, alegrias, vamos fechar, sem mais perguntas. 21h03. Fechar os olhinhos aí, quem sentir confortável. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todos os tempos, de todas as raças, nos abençoe, né? Nos dê vislumbre, nos dê insight, nos facilite a compreensão e nos mantenham firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Namastê, Axé, Shanti, Raush.